Bom, boa tarde a todos. Obrigado ao pessoal da organização, em especial ao Thales pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei, como o Thales comentou, eu tenho trabalhado aí com o pessoal do INPE desde meu mestrado, que a professora Leila foi minha orientadora de mestrado, fiz mestrado por Mascarenhas, né? E depois, por meio da Leila, eu acabei conhecendo o Thales, né? E daí a gente tem esse contato aí desde então. Acho que já faz uns 10, uns belos 10 anos aí, que pelo menos um pouquinho mais que eu conheço a Leila, né? Então, eu agradeço o convite de vocês aí, tá? Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade de me interromper se não estiver escutando, tá? Bom, então, que a gente vai falar hoje um pouquinho a respeito de algumas pesquisas recentes que a gente tem feito com o classificador OPS, que foi um trabalho do meu doutorado, foi minha tese, e desde então a gente tem feito algumas coisas, né, com essa técnica. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui hoje é apresentar, então, deixa eu só ver, que acho que deixa eu ver como é que eu troco aqui agora, pera lá, aqui. Bom, então, vou falar um pouquinho, uma introdução a respeito, bem rápida, né, da problemática. Não vou me delongar muito, porque eu acredito que se tem um assunto, né, que todos já tenham conhecimento, que é aprendizado de máquina de maneira geral, reconhecimento de padrões. Aí depois eu vou falar um pouco sobre o classificador OPS, né? Quais as variantes que a gente tem, como é que ele funciona. Depois eu vou apresentar algumas aplicações em sensoramento remoto, alguns trabalhos que a gente fez no passado também, algumas ideias atuais. E, por fim, eu vou falar da aplicação em si, que a gente trabalhou recentemente, que é aumento de dados, tá? Acho que está uma coisa que está muito na onda atualmente, principalmente por conta das GANs, né? E alguns trabalhos futuros, tá? Algumas coisas que a gente tem em mente desenvolver, a gente ainda não começou a desenvolver, então, eventualmente, se alguém tiver interesse, tá, para a gente trabalhar em alguma dessas ideias, tá? Bom, então, como é de conhecimento de todos, basicamente, o que a gente tenta fazer, né, em reconhecimento de padrões, aprendizado de máquina, é basicamente quando eu tenho um problema de classificação, a minha ideia é o quê? Extrair informações desses meus dados, né? Muitas vezes a gente trabalha com imagens, né? Dependendo muito da aplicação, e eventualmente vai ter características dessas imagens, eu vou obter pontos no espaço, que são os vetores de características, e eventualmente eu vou aplicar alguma técnica que vai aprender, né, como é que esses dados estão nesse espaço de características e como é que eu vou separá-los, né? Então, esse sim é um conceito bem básico de reconhecimento de padrões. E na prática, eu acho que tanto aprendizado de máquina ou reconhecimento de padrões está mais para otimização, né? Está mais para um ferramental matemático do que qualquer outra coisa. Né? Está mais relacionado, está mais para matemática do que para a ciência da computação, provavelmente dito, né? E atualmente, quer dizer, é uma coisa que é até um pouco difícil de definir, né? Mas a área faz uso de diferentes denominações, né? Então, você pode encontrar, olha, tem a Conferência Internacional de Reconhecimento de Padrões, tem a Conferência Internacional de Aprendizado de Máquina, tem a Conferência Internacional de Inteligência Artificial. E geralmente, quando eu tenho palestras, eu costumo dizer, o meu ponto de vista é que, assim, na prática, essas definições estão mais para grupos de pesquisa, estão mais para um conjunto de aplicações, de técnicas que você usa, tá? Do que propriamente eu ter uma definição rígida para cada uma delas. A gente sabe que inteligência artificial é o nome, vamos dizer assim, seria o nome da grande área, vamos dizer assim,
e eventualmente eu tenho sub-áreas dentro da inteligência artificial, né? Agora, eu acho que assim, o mais difícil é distinguir ou dar uma definição precisa, né, do que seria aprendizado de máquinas e do que seria reconhecimento de padrões, né? Porque assim, na prática, no meu ponto de vista, acaba sendo a mesma coisa ou muito parecido. O que vai diferir, como eu comentei com vocês, é qual é o grupo de técnicas ou que o grupo de pesquisa que você está atuando no momento, o que ele entende ou o que ele acaba definindo como sendo cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, se eu conversar com alguns orientadores que foram meus orientadores, são mais antigos, por exemplo, muito provavelmente eles não vão falar que eles trabalham com aprendizado em máquina, tá certo? Eles vão falar que trabalham com reconhecimento de padrões, né? Então, geralmente, quem fala, olha, eu trabalho com reconhecimento de padrões, geralmente é aquele grupo de pessoas, né, que tem um contato mais antigo, por exemplo, com redes neurais ou classificadores bayesianos, uma parte mais estatística, né, da aprendizagem de reconhecimento de padrões. O pessoal de inteligência artificial, geralmente, né, pelo que eu tenho contato, são pessoas que, de maneira geral, né, óbvio que nós temos exceções, mas de maneira geral, eu tenho observado, são pessoas que trabalham mais com lógica fuzzy, pessoas que trabalham, eventualmente, com linguística computacional, com ontologias, web semânticas, nessa linha, né? E o pessoal de aprendizado de máquina, geralmente, acredito que seja aquela nova onda, né? Então, todo mundo que mexe com, eventualmente, SVM, Deep Learning, com certeza, e até processamento de linguagem natural, redes recorrentes. Então, o pessoal acaba falando, olha, eu trabalho com aprendizado de máquina, né? Eu acho que quando, eventualmente, o pessoal convida para fazer alguma entrevista ou alguma coisa para o público que não é acadêmico ou para o público que não é especializado, eu acabo falando, olha, eu trabalho com inteligência artificial, que é um termo que todos entendem, sabem o que acontece, né? Eventualmente você vai falar, olha, eu trabalho com reconhecimento de padrões, talvez fique um pouco obscuro, né, para essas pessoas que não são da área, eventualmente saber o que você faz ou não, né? Mas quando a gente está conversando com pessoas que são da área, eventualmente eu acabo falando mais aprendizado de máquina ou reconhecimento de padrões, né? Muito dificilmente eu vou falar que eu trabalho com inteligência artificial quando eu estou conversando com pessoas da área, porque para mim inteligência artificial é um grupo de técnicas, né, que a gente não, eu geralmente não trabalho aqui no nosso laboratório. Então, mas assim, acho que cada um também tem a sua própria definição e concordo que é difícil a gente estabelecer, né, algo bem rígido nessa linha. Sim, então, esse é o meu entendimento, tá? Dessas definições. Porque a gente acaba recebendo alunos perguntando qual que é a diferença. Aprendizado em profundidade, eu trabalho com aprendizado em profundidade, quer dizer que eu trabalho com aprendizado de máquina, sim ou não? Então a gente acaba, né, tentando explicar, de acordo com o nosso entendimento, o que é essa definição, tá certo? Bom, então feito isso, como eu havia comentado, não vou me delongar muito nessa questão, né, dessas fundamentações básicas. Então eu vou falar para vocês sobre o OPF, tá certo? Por que ele tem esse nome, que muitos acham engraçado, né, mas vem da teoria de grafos. Então, o que acontece, né? O termo vem do inglês, né, o Floresta de Caminhos Ótimos, que é Optimum Path Forest, que a gente chama de OPF. Tá? O OPF, na verdade, ele não é a gente se refere a ele como sendo um classificador, mas na prática, ele acaba sendo um framework, ou seja, um conjunto de coisas, vamos dizer assim, né, em que você consegue, juntando umas pecinhas, criar o seu próprio classificador, né? Então, e o OPF ele é baseado em teoria de grafos, e basicamente a ideia é eu, de alguma forma, conectar. Então, eu tenho, por exemplo, como eu havia mostrado para vocês no início, né? Eu tenho essa minha figura, onde eu tenho esses pontos, né? Verdes e, vamos dizer aqui, roxos, que representam os vetores de características, que são as amostras, né? Que são as características extraídas das imagens. E, basicamente, no caso do OPF, cada um desses pontos aqui vai ser o nó de um grafo, tá? Então, basicamente, a teoria de grafos, ela trabalha com... Basicamente, a teoria de grafos modela as coisas como sendo um grafo. O que é um grafo?
Grafo é um conjunto de nós e um conjunto de arestas ou arcos, né, em que existem algumas regras para eu poder conectar esses nós, tá certo? E se você existe um ferramental tanto matemático quanto algorítmico muito grande em teoria de grafos, que significa que eventualmente se tiver um problema e conseguir modelar ele como sendo um grafo, muito provavelmente já vai ter um algoritmo pronto em teoria de grafos que resolve aquele seu problema, né? A gente tem aquele mais famoso do Caixeiro Viajante, onde eu tenho que, vamos dizer assim, passar por todas as cidades. Suponho, então, que eu tenho cidades numa determinada região. Essas cidades, o que elas são essas cidades? São os nós do grafo, lembrando, né? Quer dizer, para definir um grafo eu preciso de nós e arestas. Né? E como é que eu defino as arestas? Eventualmente, eu falo, olha, existe uma aresta entre duas cidades, entre dois nós, somente se essas cidades forem conectadas por uma estrada. Ok, então essa é a minha definição, né? Então, basicamente, esse meu grafo vai modelar essa região e a ideia é que vamos dizer, esse caixeiro viajante, né, ele vai passando por todos os nós de maneira a... Um exemplo aqui, eu tenho um carteiro que quer entregar cartas em todas as cidades percorrendo o menor caminho. Então, isso é um problema de caminhos mínimos em grafo, bastante conhecido, e algoritmo para isso aí, tá? Essa seria a vantagem de usar coisas como grafos, seja possível, né? E basicamente, a ideia dessa é a seguinte, como eu disse, é um framework, quer dizer, um conjunto, você tem basicamente três principais regras, não são parâmetros, mas vamos dizer assim, regras que você tem que obedecer, que é, primeira coisa, você escolhe uma relação de adjacência, ou seja, como é que você vai conectar esses nós. Lembrando, o que é um nó? O nó é um vetor de característica extraído de uma imagem, tá? O nó pode ser a própria imagem, tá? O nó vai depender muito do que você quer. Suponha, por exemplo, eu quero fazer classificação de uso de solo. Tá? Tem uma imagem, cada pixel da minha imagem é classificado com algum tipo de uso de solo. Então, os meus nós são os pixels da minha imagem. Certo? Agora, eventualmente, é classificar a imagem. Tá? Então, mostra a imagem, regiões, imagem também, tá? Eu vou ter características e posso modelar o nó. Então, o nó pode ser qualquer coisa, tá? Inclusive, eu posso ter hipergrafos, onde eu tenho os nós no nível mais baixo, como sendo as características das regiões, e depois um grafo acima conectando essas regiões, de tal forma a dar alguma noção espacial, né, desse meu grafo. Tem várias coisas interessantes, né? Então, vamos lá, voltando, eu tenho a relação da adjacência, que eu vou escolher como é que eu vou conectar esses meus nós. Existe uma metodologia para estimar o tótipo. O que são os tótipos? Imagine a leitura de sorte do SVM, né, que são as amostras onde os hiperplanos vão ser construídos. Quer dizer, são amostras bastante importantes, né, para o SVM construir aquele hiperplano de margem máxima. Né? Então, basicamente, imagina que eu tenho essa seguinte situação. Voltando àquele nosso exemplo do carteiro, que ele quer entregar cartas em todas as cidades. Imagina o seguinte, que tinha dois carteiros agora, tá? E a ideia é que esses carteiros consigam entregar cartas em todas as cidades. Obviamente, eu quero critério aqui, que eu quero minimizar é a distância percorrida, tá certo? Pois bem, então a ideia é a seguinte, que esses dois carteiros, eles vão brigar entre si, tá certo? No sentido de falar, olha, eu vou entregar a carta para aquela cidade. Não, eu que vou entregar, por que não? Eu estou mais próximo. Tudo bem, você fica com aquela cidade. Vou entregar a carta para aquela cidade. Eu quero para aquela outra. Então, imagina que como é que a gente faz esse processo de conquista. Tá? Estou dizendo que a ideia do OPS é questão uma competição. Imagina o seguinte, nossos protótipos, eles vão competir entre si e ao final desse processo de competição, eu vou ter um carteiro, um nó protótipo, que vai comandar uma região, ou seja, que vai ser uma região composta pelas cidades que ele vai entregar as cartas, e eu tenho uma outra região composta por outras cidades, onde o outro carteiro vai entregar cartas. E olha que nesse caso, dois clusters
certo? Eu tenho dois grafos que eles foram desconectados, né? E assim eu consigo juntar, imagina nesse exemplo, que eu tenho, então no caso eu tenho dois carteiros, eu tenho duas classes, tá? Classe 1 e classe 2, por exemplo. Se eu tiver um problema com 10 classes, por exemplo, 10 tipos de uso de solo, eu vou precisar de no mínimo 10 carteiros, porque eu preciso de um protótipo para cada classe, pelo menos, tá? Então, esse método para esses protótipos, tá? O que eu vou apresentar para você hoje é o OPF classe, primeira variante proposta, e a metodologia científica para isso, mas não quer dizer somente aquela. E no final é a função de caminho, quer dizer, lembra nesse exemplo que eu passei para vocês? Eu queria minimizar a distância percorrida, certo? Bom, pode ser que por que eu quero minimizar a distância percorrida? Pode ser que eu quero minimizar combustível que eu vou gastar nos carros. Mas não necessariamente a menor distância é a mais rápida, né? Eu posso ter, por exemplo, adicionar funções de trânsito, tráfego, tá? Então, assim, essa função de custo também ou seja, a pessoa sabe que não, se quer por algum motivo desenvolver o clássico S para ela, porque as virtuais eventualmente não satisfazem o problema que você tem, então você pode mudar essas três coisas, tá? Então daí você consegue ter, vamos dizer assim, seu próprio classificador, mudando algum item acima, tá certo? Hoje o que a gente tem, tá? A gente tem diferentes versões do OPF. Nós temos então a versão supervisionada, o aprendizado supervisionado, onde eu tenho o grafo completo, com uma relação de adjacência. Lembra, a primeira coisa que eu tenho que escolher é essa relação de adjacência aqui. Então, o que significa grafo completo? Todo mundo é conectado com todo mundo. Eu tenho um certo custo na hora de eu verificar a vizinhança, porque todo mundo é vizinho de todo mundo, porém eu não preciso armazenar a relação de adjacência, porque por padrão todos são vizinhos de todos. Então, eu tenho essa vantagem, tá? Então, a minha complexidade para armazenar, eu não tenho complexidade para armazenar a relação de adjacência. Ao contrário, quando eu posso ter um exemplo que é um outro OPF que é baseado nos cabos vizinhos mais próximos, caso eu ligo cada amostra aos cabos vizinhos mais próximos, principalmente o custo para ordenar isso aí, para ver quem são os cabos vizinhos próximos. Eu tenho o custo também de armazenar essa lista de adjacência para cada nó, mas dependendo da aplicação, é mais vantajoso utilizar esse daí. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Temos o OPF não supervisionado, tá certo? Que ele faz uso também de um gráfico KNN. Então, a ideia, o ponto positivo desse OPF... Hoje eu vou falar só do gráfico completo, tá? Por conta do tempo. O OPF não supervisionado, o ponto positivo é que ele encontra os clusters de maneira dinâmica, ou seja, você não precisa passar para ele a quantidade de clusters que você quer. O ponto positivo é que tem várias aplicações onde isso é interessante, como, por exemplo, eu quero fazer uma bag de Visual Words, né? Quer dizer, eu simplesmente tenho um conjunto de dados, sei quanto eu tenho. Ao passo que, por exemplo, Caelias, muito infra, a gente assume. Geralmente é que o classificador não provisionado, de fato, mas eu tenho que utilizar como parâmetro o K, né? Então, o número de clusters que eu tenho. Quer dizer, essa é uma informação bastante privilegiada. Então, assim, vamos dizer assim, não é tão não supervisionado assim, porque saber o número de clusters é uma informação a priori bastante poderosa, né? Tem seus pontos positivos, obviamente, né? Tem seus pontos negativos. E por fim, nós temos o PFCM supervisionado, tá? Onde eu tenho disponível para o treinamento um conjunto bastante grande, só que eu estou chutando aqui um exemplo, 1% do meu conjunto e está rotulado. O que eu faço com 90? Eu simplesmente instalo. Nesse trabalho a gente fica mostrando como é conhecido pelo framework do aprendizado semi-supervisionado. Quer dizer, se a gente aprender nesse conjunto pequeno, rotulado que eu tenho, classificar esse conjunto, esses 90%, por exemplo, com um rótulo, né, dado pelo meu classificador. Se esses 90%, obviamente, tiverem
vamos dizer assim, uma modelagem similar, cortamento similar, amostras de teste. Assumo que essa rotular, essas amostras, correr, retreino o rotulador novamente, em muito grande, e que eu fico. Isso é demonstrado, né, em várias sessões ser melhor do que eu simplesmente usar somente aqueles 10% que eu tenho certeza absoluta de que estão e descartar os 90% restantes. Tá? Então, lembrando que se esses 90% restantes tiverem uma estatística similar àqueles 10%, é interessante a gente usá-los, tá? Ao invés de descartá-los. Então, essa é uma das premissas, né, do aprendizado semi-supervisionado. Bom, então, como eu disse, então vou dar um exemplo agora daquele OPF com gráfico completo. Tá? A ideia principal é modelar, então, um problema como sendo um mapa de partição em grafos. Você imagina, como eu comento com vocês, eu está completo. Imagina que eu tenho uma tarefa de classificação de solo, que é o que eu mais trabalho em solo daí, então é o que me interessa agora. Eu quero ter uma imagem adquirida pelo Cibers, e eu quero classificar aí, por exemplo, cultura de café, com água e estrada, tá certo? Quer dizer, coisas diferentes, né? Tenho 3 classes aí, tá certo? Inicialmente, eu assumo que então, cada pixel dessa minha imagem vai ser um nó do grafo. Vamos supor também que são mais simples, eu utilizar como vetor de característica, sei lá, 3 espectrais, tudo bem? Bom, utilização de cor, tá? RGB. Na verdade, eu vou ter um vetor de característica, cada pixel dessa minha vai ser um ponto no espaço 3D. Tem aqui, cada ponto vai ser um nó do grafo. Todos vão estar conectados entre si, tá certo? Pois bem, e a tarefa então do OPF é, durante o treinamento, particionar esse grafo, tá certo? Ou seja, eu vou quebrar ele de tal forma que, lembrando, né, cada carteiro vai ser vamos dizer, cada protótipo vai ser o mandante, vai ser o cara mais forte, tá? Daquele agrupamento que vai ser formado. Óbvio que se eu tiver um problema 100% separável, bonitinho, perfeito, eu vou realmente apenas clusters, bem separadinhos, onde cluster vai ter um protótipo minando a região. Tá? E eu também tenho aquela questão que o outro ponto positivo do OPF, bom, primeiramente, nessa versão com gráfico completo, que a gente vai ver, as arestas, elas são ponderadas. Tá? No caso dos carteiros, pode ser uma coisa bem simples, como a distância entre as cidades, né? Quer dizer, você tem uma área entre dois, naquele nosso problema, cada uma cidade, se existe uma estrada conecta essa cidade na vida real, então eu vou ter uma conexão com o grafo. Essa aresta pode ser ponderada eventualmente, se eu quiser utilizar a brincadeira de caminho mínimo, essa aresta vai estar ponderada com a distância entre as cidades. Tá? No caso do OPF, eu posso adotar uma função de similaridade qualquer, seja uma distância, pode ser distância euclidiana, por exemplo, que é o padrão, só que eu posso também utilizar uma outra função, que é um casamento uma função de matching, por exemplo. Isso significa que o OPF não necessariamente cada amostra, espaço de características, precisa ter dimensão. Tá? Se eu utilizar uma função de similaridade de matching, por exemplo, isolamento, tá? Eu posso eventualmente ter vetores de características com diferentes dimensões. Tá? Isso é interessante para quando a gente vai fazer posso fazer, por exemplo, seleção de características orientadas por classe, em que, por exemplo, eu consigo identificar que cada classe é melhor representada por um conjunto diferente de características. Porque o que geralmente a gente faz as melhores características, um problema de seleção de características, né? É achar as características como todo. Né? Eu não estou considerando a particularidade de cada classe para fazer. Boa parte dos tratores eu tenho o que geralmente a comunidade faz é todas as amostras, né, os vetores de características, eles têm a mesma dimensão. Tá? Então, com o OPF você pode também trabalhar com dimensões diferentes.
E tem uma outra versão do OPF que os nós também são ponderados, tá? Por uma função de densidade. Mas isso a gente vai ver essa versão, a versão que a gente vai ver aqui, essa ponderação é feita somente nas arestas, tá? Aqui, quando a gente pondera os nós, quando a gente usa aquele OPF com gráfico a vizinhos mais próximos, que é o gráfico KNN. E o que a gente vai ver aqui é o gráfico completo, tá? Então, como eu havia falado para vocês, para você projetar o seu classificador OPF, tem que escolher 3 coisas relacionadas à adjacência, seja como os nós vão estar conectados, metodologia para estimar protótipos. Então, lembrando, os protótipos são os cheiros, eventualmente, por exemplo, se 3 classes, assumindo, bom, eu vou assumir que elas têm um bom comportamento, isso nem sempre é verdade, a gente sabe, mas supõe que eu vou assumir isso aí. Então, significa que eu vou precisar de pelo menos 3 carteiros, 3 protótipos, tá certo? E como é que eu vou escolher esses caras, esses protótipos? Eu posso escolher 3 protótipos aleatoriamente. Podem ser nós quaisquer do gráfico, mas é bem delicado isso, que é nós representativos, né? Posso escolher 3 nós quaisquer, que cada um deles é de classe, que é o que é mais razoável, tá certo? A gente quer que como que tem um protótipo, uma amostra importante, que represente cada classe. Só que ainda assim, a gente sabe que eu posso ter 3 classes, só que geralmente isso não me impede de ter 100 agrupamentos. Ou seja, isso não me impede de a classe 1, se eu tiver um problema com 3 classes, não, e geralmente isso que acontece, me impede de eu ter classe 1 representada por 5, 7 agrupamentos, a outra classe representada por 8 agrupamentos, e assim seguinte. Então, a metodologia, que essa versão do OPF que a gente optou para estimar os protótipos, é pela Minimum Spanning Tree, né, que é a árvore de espalhamento mínima. Vai ter um exemplo aí para vocês no desenho, tá? Imagina o seguinte, eu tenho um grafo, né? Esse meu grafo tem nós de 3 classes, que é aquele nosso problema de classificação de uso de solo, uma imagem do Sibers, por exemplo. E eu quero colocar prótipos, os prótipos são não importantes. Quer dizer, quero colocar prótipos, regiões onde provavelmente índice de erros de classificação vai ser alto. Esses índices vão ser altos. Quer dizer, onde é que uma rede neural coloca o hiperplano? A ideia é colocar o hiperplano onde? Onde na fronteira de separação entre as classes. É ali que ela vai colocar o hiperplano. O SVM também. Então, a ideia é o quê? De alguma maneira, tentar identificar essas fronteiras de separação entre as classes e colocar os próprios ali para proteger. São regiões de uma alta habilidade. Bom, como é que eu faço isso? Então, como a gente está tudo baseado em grafo, a gente calcula essa minimum spanning tree no gráfico. O que é minimum spanning tree? Ele é um subgrafo, tá? Que vai ter o desenho para vocês verem, que conecta todos os nós do meu grafo original, tá? Sem ciclos. É como se fosse aquela brincadeira, una os nós com a caneta, tá certo? Eu vou fazendo isso, tá? Só que tem um detalhe, esse pinho fazendo é sempre o mínimo de peso da ação. E como a aresta ela é ponderada pela distância entre os dois nós, quando eu calculo MST, basicamente estou ligando nós mais próximos. Tá? E por que eu marco os protótipos? Depois que eu calculo MST, eu ando nela e se eu tiver nós conectados de classes diferentes, significa o quê? Que são nós próximos de classes diferentes. Eu vou lá e marco os 2 como protótipo. E continuo andando. Encontrei mais 2 nós conectados de classes diferentes, vou lá e marco os 2 como protótipo. Tá certo? Depois eu desfaço todo esse MST e volto para o meu grafo final. Aí sim eu consigo iniciar o meu processo de briga entre os protótipos inteiros. Tá? E por fim, eu tenho o critério que é que eu quero otimizar, que é a minha função de custo de caminho. Tá? Tem uma função de custo de caminho que a gente já utilizou, mas é mais para segmentação, que é SMIN. O que a SMIN faz, né? Perdão, SSUM, que é de summation. O que ela faz? Ela simplesmente
eu estou andando no meu grafo, ela vai fazendo a somatória dos pesos das arestas. Então, se eu quisesse utilizar, por exemplo, um OPF, só que interessante do OPF, ele é o mesmo algoritmo, eu só muda esses solinhos aqui. A relação adjacente, a metodologia para te mostrar a função de custo. Se eu trocar esse Fmax que eu vou falar para vocês pelo uma Fsum, que vai fazendo a somatória dos pesos ao longo do caminho, como o OPF tenta minimizar o custo de cada amostra, eu simplesmente estou fazendo caminhos mínimos. Tá? Na prática, o OPF ele é o algoritmo do Dijkstra generalizado para múltiplas fontes e caminhos mínimos. O Dijkstra a gente tem uma única fonte e um destino. O OPF você vai ter várias fontes. Tá? Praticamente não usa o AFSum por algumas situações. Entre elas, por exemplo, se eu tiver um conjunto de nós do outro, tá? O famoso problema da corrente, né? O chain problem. O que acontece? Se eu tiver uma corrente muito grande, um nozinho do lado do outro, tá? Eu tenho um protótipo dessa classe, da classe, vamos dizer, azul. Tá? Imagina se eu fosse utilizar a somatória dos pesos das arestas como sendo o custo. Então, imagina o quanto esse protótipo aqui ia ter que andar para chegar nesse nó. Suponha que eles sejam da mesma classe. E eu tenho outro protótipo aqui de uma outra classe. Como eles estão mais próximos, óbvio que esse protótipo aqui está esse nó. Só que, se eu trocar de custo, isso nem é verdade. A gente usa a Fmax. O que a Fmax faz? Ela não faz a somatória dos pesos da aresta. Ela pega a aresta de maior custo. Tá? Então, se nessa minha corrente, tá? A maior aresta que eu tiver nessa corrente, tá? Essa maior aresta, tá? Ela for menor do que essa distância que eu tenho do outro protótipo, não importa o tamanho dessa corrente, mesmo que eu esteja muito longe, esse cara aqui vai conquistar esse último nó da corrente. Porque eu pego o maior peso ao longo do caminho. Eu pego a maior aresta ao longo do caminho. Não faço o somatório dos pesos das arestas. Tá certo? E essa é a ideia da parte de implementação. Tá? Eu colocar, por exemplo, uma mente dentro do gato e uma semente fora. Se eu tivesse, por exemplo, uma horda, se eu utilizar o Fmax, não tem importância, dependendo dos ciclos, não tem importância. Essa semente do background está mais próxima da borda do foreground, sendo que a outra semente está longe. Não tem importância. Desde que a aresta de maior peso, né, ela seja menor do que essa distância dessa semente do background para o objeto de interesse. Tá? Então, foi isso que motivou a gente a utilizar essa função de custo. Tá certo? Aqui tem um exemplo, pessoal, de tudo que eu falei, que acho que vai ficar mais prático aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, o OPF, então ele, como a grande maioria das técnicas de aprendizagem de imagem, a gente tem a etapa de treinamento e etapa de teste. Não sei se vocês podem ver meu mouse aqui, mas eu tenho aqui, por um exemplo, eu tenho um gráfico completo, tá? Mais à esquerda aqui. Eu tenho, então, vamos dizer, 5 amostras, um problema de 2 classes, a classe verde e a classe roxa, né? Então, estou na etapa de treinamento. O que eu faço? Como ele é supervisionado, eu sei os rótulos, né? Bom, eu calculo as distâncias entre cada par de amostras, tá? Como disse, as arestas são ponderadas. Aqui são distâncias fictícias, tá? E o PF utiliza como padrão a distância euclidiana. Calcula MST. O que é MST? Então, essa parte vermelha aqui, olha, ele é um subgrafo, tá? Que não contém ciclos, tá? Cuja somatória dos pesos das arestas é mínima, tá? Um subgrafo que não contém ciclos, tá certo? Ele é conexo, a gente chama ele de árvore, tá? Bom, calculada a MST, como disse para vocês, eu vou criar na MST e contar amostras com rótulos diferentes, mas conectadas, significa que são amostras próximas de classes diferentes. Marco elas como sendo os protótipos, que são esses nós pontilhados aqui. Então, eu vou ter um representante, um carteiro, que é o nó A da classe verde, e um carteiro, um nó D dessa classe roxa. Tá? Como é que o OPF funciona? Bom, a ideia, como eu falei para vocês, é minimizar o custo de todo mundo.
Então, eu coloco um custo infinito para todo mundo, exceto os protótipos que vão ter 0. Tá certo? Como é que funciona a brincadeira? Assim, bem resumido, tá? Eu coloco todos esses nós numa fila de prioridades, tá certo? Obviamente, como os nossos protótipos têm custo 0 e não tem o custo negativo, não tem distâncias negativas também, tá? Os protótipos eles vão sair primeiro dessa minha fila de prioridades. Tá? Então, vamos supor que o nó A saia primeiro, tá certo? Ele vai tentar conquistar os demais. Então, por exemplo, qual é o custo que o nó A vai oferecer para o nó B? É o valor máximo, eu estou usando o Fmax, né? É o valor máximo entre o custo que ele tem, que é 0, e a distância que ele tem do A para o B, é 0,3. 0,3 é melhor do que infinito? Opa, legal, é. Então, o que acontece? O custo do 3 passa a ser 0,3 e eu tenho uma aresta direcionada de B para A, dizendo que B foi conquistado para o A. Tá? O A vai fazer isso com o C, tá certo? Olha só, ele também vai oferecer o custo para o C, vai oferecer o custo para o E e vai também tentar conquistar o D. Mas ele não consegue conquistar o D, porque o máximo 0 e 7 é 0,7 e 0,7 não é melhor do que 0. Então, o protótipo nunca consegue conquistar outro, tá? Porque não tem também aresta de custo negativo. Depois que o A verificou toda a sua vizinhança, ele não é mexido mais, e eu vou retirar de novo, vou repetir o processo para o outro nó que tem o menor custo, que vai ser um outro protótipo novamente. Aí o D sai da fila e tenta conquistar todo mundo de novo. Tá? Eventualmente esse processo vai se repetindo, todos os nós saem da fila, ao menos uma vez, tá? E tenta conquistar os vizinhos. Ao final do processo, bem resumidamente, pessoal, eu tenho então um agrupamento aqui e outro agrupamento aqui. Óbvio que esse aqui foi um exemplo bem simples, tá? Onde ia dar certo bonitinho, tá? Eu tenho 0 erro de classificação aqui no conjunto de treinamento. Note que eu tenho esse caminho. O que significa, então, eu tenho uma aresta direcionada de C para B? Significa que B conquistou C, tá? E B só conquistou C porque o A conquistou B com esse custo. É como se fosse um problema de programação dinâmica, tá? Então, o que a gente tem aqui? O A, ele acaba sendo, isso aqui é árvore, pessoal. O que ele é uma árvore? Ele é um grafo conexo e acíclico, tá? Isso é uma árvore. A gente fala que o A, como ele era o protótipo, ele é a raiz dessa árvore. Isso aqui é uma outra árvore de caminhos ótimos. E, em grafos, quando eu tenho um monte de árvore, eu tenho o quê? Uma floresta, certo? Então, eu tenho uma floresta de caminhos ótimos, que é isso que dá o nome para o classificador. Só para explicar para vocês o nome, tá? Vamos lá. Opa, sumiu aqui. Pois bem. Essa aqui seria a etapa de testes. A etapa de testes é bastante simples também. Eu tenho aquele meu grafo, aquela minha floresta de caminhos ótimos originada na etapa de treinamento. Quando eu quero classificar uma nova amostra, o que eu faço? Essa minha amostra X. Conecto ela a todo mundo, né? Calculo o custo e executo o OPF frente. Tá certo? Aqui, exemplo, que não necessariamente ela vai ser atribuída amostra mais acima. Tá? A gente tem uns outros exemplos onde eu tenho uma amostra, ela está, uma amostra X, por exemplo, que ela está mais longe de uma determinada amostra, só que ela é classificada por ela. Só para dizer, então, que assim, o OPF, ele não é um classificador por vizinhos mais próximos, tá? Mas ele usa a distância. Ele usa uma coisa a mais, que é a força de conexidade entre as amostras. Na verdade, o OPF ele só vai se degenerar para um classificador de vizinhos mais próximos quando todas as amostras forem protótipos. Mas aí também é um espaço de características totalmente pouco e, nesse caso, você trocar as suas características. Tá? Aí, assim, eles degenerar o classificador NN mais próximo só nessa situação típica. Tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu tenho umas opções de censuramento remoto, tá? Isso aqui são vários casos sentidos, mas foram trabalhos assim, seminais que, basicamente, o PS ele é publicado, assim, a posição dele mais distante saiu em 2009, 2012, né? Então, é uma coisa assim, razoavelmente recente, tem 10 anos aí.
E dentre as aplicações, diversas aplicações que a gente fez, aqui talvez tenha sido a primeira mais importante, foi essa de 2014, onde a gente fez algumas variantes do OPF para classificação de uso de solo. Essa era uma imagem, a gente tinha imagens do Cibers e do Landsat, se não me engano, aqui do interior de São Paulo. E nós também tivemos outro trabalho na Letter, onde uma variante do OPF que levava informações contextuais, tá? Então, por exemplo, você tem essa imagem do lens original, imagem rotulada, você tem a classificação do OPF tradicional, eu tenho a classificação do SVM e depois eu tenho essa classificação que a gente chamou, né, de modelos de Markov, campos de Markov, que na verdade é uma informação contextual, tá? Onde ela aparece, por exemplo, com bem menos, vamos dizer assim, ruídos, né, ou erros de classificação do que a sua versão original, tá? Que foi proposta, foi validada, né, em 2014. Então, assim, só um exemplo bem rápido de onde a gente utilizou o OPF. A gente utilizou também em outras aplicações, sensoramento remoto, como classificação de sedimentos em rio, classificação de culturas, né, de plantação de café, classificações do pessoal da Federal de Pernambuco utilizou para classificação de vegetação, em algumas ações. A gente também, hoje temos F para classificação de multirótulos, para classificação para sumarização de vídeos, né? Quer dizer, eu tenho um vídeo e eu quero obter o melhor resumo desse vídeo, recuperação de imagens, como é bastante comum, né? Temos o OPF implementado em GPU, que é a CUDA OPF, temos a LibOPF, que é a classe, que é a biblioteca do OPF. Está na sua versão 2.0, a LibOPF, ela está no GitHub, tem um link aí, a versão dela está orientada em C, e tem uma versão recente, que só chamou de OPF Python, que é a versão de OPF em Python. Tivemos recentemente a implementação do OPF em R, que foi aceita para ser disponibilizada no repositório dos pacotinhos em R, né, do CRAN, tá certo? Bom, sobre a aplicação de aumento de dados com o OPF, que seria o trabalho, acho que foi o trabalho mais recente que a gente fez com o OPF, tá? Então a gente sabe que, aqui é bem rapidinho, a gente sabe que as bases de dados desbalanceadas é um problema que acaba em via do classificar, né? Isso é bastante comum em dados principalmente nos médicos, né? Até geralmente, dependendo da ação, eu tenho mais amostra da classe, eventualmente eu quero distinguir a pessoa tem uma doença ou não, eventualmente eu tenho muito mais dados das pessoas com doença do que sem doença. Pode parecer estranho, mas quem vai no hospital porque está doente, ninguém vai no hospital porque está bom, né? Então, às vezes, depende da aplicação, é difícil, tá, ter dados de pessoas saudáveis, tá? E geralmente, como é que as amostras tratam esse problema de desbalanceamento? Basicamente, existem duas principais abordagens, que é a superamostragem, tá? Em que tem duas classes, simplesmente vamos supor um problema binário, tem duas classes. A classe minoritária, eu vou aumentar ela, tá certo? Eu vou mostrar ela, eu vou criar assintáticas para essa classe minoritária. E eu vou tentar fazer com que as duas classes, então, tenham um tamanho, proporções similares. E tem a subamostragem, que é vamos dizer assim, o inverso, onde eu pego a classe majoritária e diminuo ela, removo a amostra. Eu tenho problema nas duas, quer dizer, quando eu vou gerar amostras sintéticas, como é que eu vou gerar essas amostras, né? Quer dizer, qual é o critério? Que eu posso gerar ruído, posso gerar coisa ruim. Quando eu tenho subamostragem, qual é o critério que eu vou para ver a amostra? Se eu remover as boas no PF, se eu remover plástico, tá? Então, são problemas assim, interessantes serem estudados aí na leitura. Tá? Para dados com resolução, independência, só quer dizer que a resolução só isso, né, em geral. A gente sabe que antes tem sido amplamente usado e resultados fantásticos, principalmente aplicações médicas, né, que eles acabam gerando imagens sintéticas. Você vê algumas imagens geradas por GAN, você não consegue distinguir se elas são fake ou não, né? Agora, quando eu tenho dados com menor resolução, ou seja, ao invés de
querer gerar imagens sintéticas, a imagem então, depois eu chamo de pilar exemplo, eu quero gerar vetores e características, certo? Então, eu não quero gerar inteiras, eu quero gerar pontos no espaço que tem evolução pequena, tá? A literatura tem empregado várias técnicas e, pelo que eu pude observar, a Smolt é uma das mais utilizadas para isso aí. Então, suponha que eu tenho um problema, já extraí características. Vamos supor uma situação que eu tenho uma imagem, que eu extraí características dela e, por algum motivo, essa imagem não está disponível mais para mim. Tá certo? O HD que ela está lá, não existe mais. Eu só tenho as características. O que eu vou fazer? Eu não tenho imagem original. Bom, então brincar, tentar sinteticamente fazer super amostra, subir a amostra com essas mesmas características. Com a imagem atual, a gente faz com a, né? E o Smolt é uma técnica assim, razoavelmente simples, que me motivou. Ela basicamente, imagina aqui, como é que ela faz, né? Ela, olha só, ela trabalha com oversampling, que é a super amostragem. Ela vai, por exemplo, escolhe aleatoriamente uma amostra da classe minoritária, escolhe, verifica quem são os K-vizinhos dessa amostra, tá? Que são da mesma classe dela. Escolhe aleatoriamente um desses K-vizinhos. Bom, tem 2 pontos, né? Cria um ponto no meio dele. É basicamente isso, de maneira geral. E são utilizadas, e essa técnica, e tem variantes, tá? Empregadas em diversos trabalhos. Então, isso que motivou a gente. Bom, é uma ideia simples que funciona. A gente busca coisas assim, funcionam. Então, como é que a gente fez essa a gente tem o modelo 2F, que é o Overcleaving Optimum Source, que basicamente a gente usa o não supervisionado para gerar essas amostras. Deixa eu só ver se tem. Tá, já vou então. O que acontece? Qual que é a ideia? Que é um artigo que saiu esse ano. É bem simples, tá? Então, imagina o seguinte. O Open supervisionado, e eu só não posso explicar, talvez se fosse até melhor explicar por conta dessa aplicação, é que ele deveria demorar um pouco de tempo. Mas, basicamente, o que ele faz? Então, quando ele é não supervisionado, lembra, o OPF tem 3 coisas para eu escolher. A relação da adjacência, os protótipos e a função de custo. No caso do OPF não supervisionado, a relação de adjacência a gente usa um gráfico KNN, tá? E como ele é não supervisionado, ou seja, não tem o rótulo das amostras, não tem como utilizar MST para encontrar os protótipos. Porque MST, o que eu faço? Quando eu calculo MST, os nossos mais próximos de classes diferentes são os protótipos. Mas eu não tenho essa noção de classe não supervisionada. Então, basicamente, dá para fazer similar a, vamos dizer assim, ao médias, eu conecto aqui uma função ponderada com uma função de probabilidade gaussiana e nasce os protótipos acabam sendo os nós, são os centros dos agrupamentos, do jeito que a gente modela o problema. Tá? Então, basicamente é o seguinte, eu tenho meu conjunto de dados, eu quero fazer oversampling, ou seja, eu quero pegar a classe minoritária e aumentar ela. Então, o que a gente faz? Eu passo o OPF não supervisionado somente na classe minoritária. Veja bem, é um problema supervisionado, tá? Então, eu ignoro a outra classe, eu pego só as amostras da classe minoritária, rodo F não supervisionado ali, eu vou ter vectors. Tá? Para cada um dos que eu calculo a variância, só para ter uma gaussiana representando cada classe. Tá? E basicamente, quando eu vou gerar amostras, um número X de amostras que eu preciso gerar, eu simplesmente calculando as amostras, escolho os clãs de maneira aleatória e gera uma amostra sintética com os parâmetros da gaussiana daquele cluster. Bem simples. Tá? Então, eu estou criando amostras sintéticas que obedecem à estatística daquele cluster. Não é uma coisa aleatória que vai perturbar, tá, o comportamento daquele cluster. Tá? Isso demonstrou ser bastante simples. A gente aplicou no caso de bases médicas e obteve resultados bastante, vamos dizer assim, bons e comparáveis ao do Smolt. Tá? Esse aqui é só um exemplo. Eu tenho, aqui a gente validou para, esse aqui é binário só, tá? Para classificação de mamografias, benigna e maligna, de nódulos. Né? Então, originalmente, eu tinha as amostras vermelhas e azuis. Tá? E a classe minoritária era a classe azul. E, basicamente, os verdinhos são os pontos gerados de maneira sintética pelo O2PS. Então, note que a gente acabou gerando pontos, obviamente, mais próximos, né? A gente não acabou gerando pontos, eventualmente, em cima de amostras vermelhas, por exemplo. Muitos, né? Também tem um outro aqui. Mas, assim, perceba-se que os pontos foram gerados de maneira adequada.
Tá? Aí, a gente submeteu um artigo recentemente onde a gente propôs uma versão de undersample, que é o subaveragem, publicamente, o que essa ação faz. Quando o undersample, eu quero que a classe majoritária e diminuir, tá? A de amostra, como é que eu fiz? Eu posso ser X amostra de maneira aleatória, muito legal, né? O que a gente faz? Eu pego meu conjunto de treinamento, eu pego meu conjunto de treinamento e particiono ele em treinamento e validação. E o que a gente faz? Eu treino o OPF nesse conjunto de treinamento, classifico as amostras de validação, tá? E eu consigo, eu associo um score, uma nota para cada amostra de treinamento baseada, esse score, ele é baseado na quantidade, é bem simples a ideia também, é baseado na quantidade de classificações corretas ou incorretas da amostra que você fez naquele conjunto de ação. Então, todo mundo com score zero, bem simples. E cada amostra de treinamento classifica uma amostra de ação, ela acertou e eu marco 1. Se ela errou, eu ponho menos. Depois, ao final do processo, eu ordeno todas as amostras dentro do score. Eu ordeno de maneira crescente, ou seja, do menor. E eu vou remover, obviamente, as amostras com menor score. Tá? Isso a gente chamou de OPF undersampling. E depois a gente fez uma versão híbrida. O que seria uma versão híbrida? Né? O grande problema, voltando ao oversampling, é eu ter amostras ruins no meu conjunto de dados original, porque eu vou basear nessas amostras fazer o quê? Eu queria amostras simples na classe minoritária. Então, o que pensou? Bom, uma versão híbrida, na qual eu aplico o OPF sempre primeiro. Ou seja, eu removo amostras com score ruim, são amostras que contribuem muito pouco ou contribuem negativamente para a classificação do conjunto de validação, aí sim eu faço o oversampling, aplico aquele primeiro O2PS nesse meu conjunto. Tá? E a gente ficou surpreso, porque a ideia é simples, mas a gente fez, como está mencionado aí, a gente testou em 18 bases contra 14 técnicas de estado da arte. E o OPF, algumas de suas variantes, sobre os melhores dados de toda a área. Por melhor dado de ser estatisticamente similar a alguma das técnicas de estado da arte, ele foi. E outras vezes, pior sozinho. Tá? E, então, isso motivou a gente ficou bastante contente, porque é uma ideia simples e os resultados foram muito bons. Certo? Bom, então, para finalizar, com relação a alguns trabalhos futuros, a gente hoje está trabalhando numa interface de visualização, ou seja, para eventualmente explicar para as pessoas, ainda não tem, se eu tivesse aqui, eu iria usá-la com vocês. É uma interface onde eu vou lá e coloco os pontos do OPF onde eu quero no espaço, troco de cor, treino o OPF e a gente vai ver as areias, como é que foi feita essa em caminhos ótimos, eventualmente posso dar um zoom, consigo ver coisas em cima, eu consigo, por exemplo, do caminho ótimo, verificar qual é a raiz dele, eu consigo verificar qual é o custo daquela amostra. Tá? Então seria mais para fins didáticos mesmo, eventualmente, se eu quiser gerar uma figura real com um artigo. Tá? Aumento de dados, é o que a gente está trabalhando no momento. A gente vai aplicar, a nossa ideia ainda é utilizar aumento de dados agora para imagens, igual a GAN, mas como o PS é baseado em GAN, a gente tem um problema da autoevolução, né, e da esparsidade dos dados. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tratar. Data domínio, que é uma coisa bastante interessante para sensoramento remoto, né? Eventualmente, eu tenho imagens adquiridas no mesmo local ou locais diferentes, com diferentes sensores, diferentes satélites. Eu não tenho imagem rotulada para todo mundo, mas o domínio é o mesmo no sentido da classificação de uso de solo. Como é que eu posso fazer? Será que eu posso utilizar uma imagem, né, rotulada do CIRS para aplicar uma imagem de uma outra região, mas a aplicação é mesmo uso de solo? Então, como a gente não fez nada do PF nesse sentido, a gente está pensando, tá? A gente está pensando em trabalhar alguma coisa de matching de grafos, né? E integração também com aprendizado em profundidade, o que a gente tem feito, por exemplo, substituir a camada softmax de uma CNN, como a dimensão da CNN vem muito grande, que a gente fez alguns testes, tem aplicado um PCA, por exemplo, para reduzir a dimensidade, depois o UPF, isso tendo resultados melhores, né?
diferentes aplicações do que utilizar a CNN da maneira convencional. Tá bem? Bom, pessoal, era isso. Eu talvez tenha passado um pouco uns 10 minutos do tempo, mas eu agradeço uma vez o convite de vocês e à disposição para quaisquer dúvidas. João, muito obrigado pela palestra aí. Thales, infelizmente, teve que sair. Eu vou passar para alunos perguntarem dúvidas ou outros que estão assistindo. Mais uma vez, obrigado por colaborar com o nosso programa. Pessoal, o microfone está aberto, ou se quiserem fazer por chat, fica à vontade. O pessoal entendeu tudo. É que eles estão meio... Estou esperando entrar aí. Às vezes eles fazem por chat. Pessoal, não tem pergunta? Vamos ver o que tem no chat aqui. Você é de que campus, João? Eu sou aqui de Bauru. Ah, Bauru. Bauru. E a gente, eu havia comentado, tem várias aplicações dentro do remoto, né? E o que acho que é mais interessante é essa parte de adaptação de domínio, que a gente está tentando trabalhar um pouquinho. Então, o pessoal perguntando qual foi a parte mais difícil do trabalho. Mais difícil. Eu acho que mais difícil. É difícil de responder difícil. É muito complexo, né? Já é um complexo trabalho, né? De algoritmo, assim, no sentido de utilização. Assim, no final das contas foi... Acho que o mais difícil, no final das contas, foi disponibilizar uma biblioteca, né? Obviamente livre de erros, né? E que fosse fácil das pessoas entenderem. Obrigado, Bruno, também pelo parabéns. E hoje em dia, o que é difícil hoje? Eu acho que muitos editores de revistas estão utilizando essas ferramentas de plagiarismo de maneira meio indiscriminada. Porque, assim, faz 10 anos que eu trabalho no PF, eu não sei quantas vezes eu tive que colocar minha atividade em Java para descrever o PF de maneira diferente. Então, hoje isso é difícil também, tá? Tentar ser criativo sempre dar uma outra escrita do OPF. O pessoal fala, olha, tá vendo esse texto aqui, está parecido com outro, né, etc e tal. Isso é um problema. A Luiz está perguntando qual a visão sobre a abordagem de deep learning em comparação com a técnica. Vocês vão trabalhar ainda, né, com isso? Né? Oi? Perdão? Mas vocês vão trabalhar ainda com isso, né, que você estava mostrando nos slides. Vocês vão trabalhar sim. Essa é uma parte de trabalhos futuros. Hoje em dia tá difícil, né, de não utilizar deep learning para as características, né? É de você pegar alguma técnica que supere deep learning usando o alfabeto de antiga. Bom, como eu disse, o que a gente tem feito assim com um razoável sucesso é para algumas aplicações, né, substituir a camada softmax pela do OPF, mas eu tenho que diminuir a dimensionalidade, como eu comentei. Obviamente, não dá para comparar o OPF com o Deep Learning, né, porque isso acaba sendo coisas diferentes, mas o OPF, essa versão com gráfico completo, como ela não tem parâmetro, o que é bom, então ele é um classificador determinístico, que significa que vai ter sempre o mesmo resultado. Muito mais do que esse depende, né? Se for usar, você tem parâmetro, de parâmetro e tal. Então ele é muito mais rápido. Tá? Então, assim, eventualmente, ele para que nada é deep learning. Esse é o ponto. O ponto negativo é o próprio caráter determinístico
do OPF não nos permite a fazer o que as redes fazem, que é ter uma certa folga no treinamento, né? As redes, a gente sabe, são estocásticas, elas vão convergindo, mas quando você tem alguma coisa que vai convergindo, você consegue brincar com aquilo no sentido de inserir umas variáveis de folga aqui, inserir uma regularização ali, e melhora o aprendizado. Com o OPF, infelizmente, isso não é possível, porque ele é bem engessado nesse sentido. Eu também tenho outra pergunta, Luiz. Ah. Obrigado. Preciso utilizar para superamostragem? Sim, dá para usar o OPF para superamostragem. Agora, no caso do Deep Learning, talvez você tenha mencionado gerar imagens sintéticas, né? Talvez, pelo que eu entendi, de Deep Learning. A gente ainda não usou o OPF para gerar uma imagem, que é um dado de alta resolução, que é uma coisa razoavelmente grande. Imagina o seguinte, quer dizer que você tem um vetor de características de tamanho 1000. E você esparce vários zeros dele. E você quer fazer esse cara com outro lá que tem tamanho também, os zeros pequenos. Só que os zeros estão em lugares diferentes. Tá. Então, o que acontece? A distância euclidiana vai ficar muito enrolada nessa alta dimensão, né? Então, a gente está estudando alguma maneira, alguma coisa do OPF no sentido de tratar essa esparsidade. Mas, no caso, você falou não imagens, no meu caso, são parâmetros mesmo. Então, fala, peraí. Então, só voltando aqui o do Luiz, que depois tem uma pergunta do Rubens. Você quer gerar parâmetros no sintético? Entendi, Luiz. No caso, não imagem, meu parâmetro no LSC, deixa eu pensar. Olha, de jeito, você quer gerar os parâmetros, é isso? De maneira sintética? Eu não entendi muito bem. Luiz, seria bom você usar o microfone para esclarecer, por favor. Oi, estão me escutando? Sim? Oi, Luiz, sim. Então, é que eu estou com um projeto de iniciação científica e uma parte que eu estou tendo dificuldade é que tem ligeiramente pouca amostragem da classe positiva da minha rede, que é a que eu quero, que é o problema de classificação. E tem pouca amostragem da classe positiva. Então, estou procurando maneiras de tentar aumentar ela. E a OPF, pelo que parece, pode ser uma solução, se tiver como. Você para a imagem, você está usando texto? Não é. Não é para classificação de texto o meu problema. Ele pode falar? Não, desculpa. Da minha iniciação científica, eu estou usando uma rede LSTM para tentar classificar flares solares. Então, eu estou usando parâmetros ao longo do tempo. Por isso, eu estou usando LSTM. No meu caso, por enquanto, eu estou usando 12 horas, um tato para cada hora, para classificar da próxima hora. Só tá próxima o primeiro flare solar que vai ocorrer em 1 hora. Aí eu estou utilizando 19 parâmetros, ou seja, tem 12 time steps e 19 parâmetros. Continua sendo um setor literalmente grande se comparado a uma deep learning que só usa uma única linha de parâmetros, vários parâmetros. Tem 12 por 19 no caso. Eu gostaria de saber se é possível ou se torna mais difícil mesmo, algo mais complicado de se conseguir usar a superamostragem por OPF. Olha, é interessante. Como o nosso trabalho foi recente, a gente nunca fez superamostragem de dados temporais, né? Mas, cara, eu acho que vale a pena testar. Eu acho que vale a pena. Daí, Luiz, se você quiser, manda e-mail em mim. Aí a gente conversa.
posso, de uma maneira, a gente fazendo assim, tipo, o quadro está no GitHub, aí a gente mostra você aqui, a gente roda para vocês, não sei, dependendo da confidencialidade ou não dos dados que você tem. Mas sim, a gente nunca usou para dados temporais, a gente nunca usou para esse tipo de aplicação, mas acho que a gente pode testar, não custa nada, tá? E o Rubens perguntou que métrica a gente utilizou para comparar o PF com o Smolt. A gente usou métricas convencionais, o Rubens, como o F1 Score e a acurácia mesmo, tá? Esse paper eu não researchei, tá? Ou quem quiser, ele manda e-mail a mim que eu mando, tá? Tá no pré, disponibilizado ainda, eu envio para vocês o draft. Luiz, inclusive, você pode até trocar e-mail com o João, né, João? Se precisar de ajuda, o Rafael vai deixar tudo gravado, inclusive ele vai permitir vocês acessarem os slides, tá? Depois, importante isso. Ah, sim, pode mandar e-mail, Luiz. Ou quem quiser, tá? É que, João, a gente está, só para esclarecer também, o Instituto Federal está participando, Campus Jacareí, que eles estão incentivando atividades extras e a gente permitiu eles assistirem aos seminários dos convidados aí. Ah, legal, é porque do IFS mesmo. Do Campus Jacareí aqui. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Ok. Então, João, mais uma vez, muito obrigado. Peço desculpa se o Thales teve algum problema particular aí. Tá? Muito obrigado pela colaboração com o nosso programa. Tá? A gente vai conversando aí. Obrigado por vocês. Essa semana que vem, pessoal. Eu que agradeço a todos, ao VJ por seu chair, ao Thales pelo convite, a todos os presentes, e é sempre um prazer poder voltar ao INPE, que além de me ter fornecido dados, né, por todas essas últimas décadas, né, eu tenho a colaboração, como disse com ele, com o Thales, aí, com pessoas que eu gosto muito, então é um prazer. Eu agradeço uma vez e, como eu disse, se eu quiser código, coisa, vontade de mandar e-mail. Tranquilo. Muito obrigado, João, mais uma vez. Até mais. Boa semana para todos aí. Tchau. Obrigado, tarde. Tchau.